sabe Ele quer ouvir da sua boca. Quem sabe Ele quer ouvir da sua boca a melhor expressão de amor essa noite. Eu não sei por que você saiu de casa, e eu nem sei quais são as motivações de você estar aqui, mas eu estou aqui porque eu quero adorar a Deus. Eu quero sentir a presença dEle e fazer com que Ele permita me tocar e me tomar por inteiro nas mãos dEle. Nós somos Teu povo, Senhor, e não tem razão nenhuma para a gente estar aqui nesse lugar, Senhor, se a Tua presença não for manifesta em nós. Não for. Visita os nossos corações, Senhor. Se tem gente sentindo dor aqui, Senhor, vai embora daqui sem sentir dor mais. Se tem gente com o coração angustiado, vai sair daqui com o coração aliviado. Porque onde a presença do Senhor está, nada permanece como era. Nada permanece como era. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vamos dizer: vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Será que você pode levantar as suas mãos e pedir para o Senhor nessa noite? Toca, Senhor, em mim. Toca, Senhor, e muda a minha vida. Oh, enche. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Oh, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos e seja hoje, seja agora, vem derramar do Teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar do Teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar do Teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar a terra. Isso. Oh.
No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo. Estamos reunidos em nome dele. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Vem, 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 vem. Como em Atos 2. Libere, 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 Senhor. Cure quem precisa ser curado. Espírito, Espírito, Venha sobre nós. que desce como fogo,
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Se um dia fomos esvaziados de Ti, Senhor, se as nossas atitudes, Deus, de alguma forma, Senhor, nos fizeram afastar de Ti, porque o Senhor nunca se afasta de nós, mas são as nossas ações que se afastam de Ti, Senhor. Nós queremos essa noite, Senhor, não só estar na Tua presença, mas sentir a Tua presença. Completa em nós, Deus, aquilo que precisa ser completado. Quantos dias, Deus, quantas noites, quantas manhãs, quantas preocupações, Senhor, quantas coisas começam a tomar conta da nossa vida, e nós sabemos que é por nós nos afastarmos de Ti que essas coisas tomam conta e nos fazem perecer, Senhor. Se o nosso orgulho, Deus, se a nossa soberba, se o nosso querer e se o nosso ter, Senhor, sobressai a tudo aquilo que nós precisamos, começa a cortar hoje de nós, Deus, de nós. Não é mais uma noite, Deus, não é mais uma reunião, não pode ser mais um dia que nós nos reunimos tão somente, Senhor, para Te adorar, mas nós queremos realmente viver de vida diferente, de eternidade, Senhor, em eternidade, que isso aconteça num dia só em nossas vidas, Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Você pode confessar isso ao Senhor? Eu falharia. Esse amor não tem preço, pois o amor não Se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Como é o nome dele? Como é o nome dele? É um nome que é sobre todo nome. É nome onde o inferno todo tem que se abaixar quando ele chega. É o nome que quando ele chega a depressão tem que sair fora. É o nome que quando chega a doença tem que se esvair. É o nome que quando chega a fome passa e a falta de água não prevalece. Ei! Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Existe nome mais doce? Existe algum nome que você possa repetir, que possa te encher de forma tal, quando você fala de Senhor Jesus? Senhor Jesus, visita a minha vida, Senhor. Senhor, visita a minha casa, Senhor, visita meu casamento, visita meus filhos. Tem nome mais poderoso do que esse? Se existe é porque ainda tem pessoas que não conheceram esse nome. Mas que nessa noite, não só conhecer Ele, mas nos deliciar na presença dEle, porque não tem nada melhor. Não tem nada melhor, não tem nada melhor. Yeshua, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Se você pudesse sentar um minutinho ainda nesse mesmo espírito de adoração. Se você também não quiser sentar e você quiser ficar na presença dEle, fica na presença dEle, porque não tem nada melhor. Que Ele possa inundar todas as nossas vidas verdadeiramente essa noite. Que bom que você está aqui. 3 navegando, 3 semanas, uma em seguidinha da outra. E agora com a presença do senhor Cláudio Teixeira. Ninguém conhece Cláudio Teixeira, né, não? Mas depois eu vou falar um pouquinho da história desse casal sobre as nossas vidas. Vocês devem estar achando, cadê o Ministério Barcos, né? O Ministério Barcos está aqui, está aí. O Barcos está em todo lugar. A gente está meio em desfalque com alguns músicos e os outros músicos do céu estão aqui com a gente para ajudar. Então por isso que hoje não vai ter forró ainda, tá? A pastora Ana Paula não está aqui não. Mas aguarda aí que no próximo Navegando a gente volta o forró. Que agora é o seguinte, Cláudio Teixeira, onde a gente vai, a gente faz, entendeu? Então, a gente vai tocando a vida assim. E é por isso que eu quero agradecer a equipe da Atos aqui, a banda do Tiagão que está com a gente aqui. Eu esqueci de falar que no Navegando passado estava a banda do Japa com a gente aqui. E como o Navegando não é de ninguém, é de todos os filhos do mesmo pai. Inclusive o filho da irmã Maria, que está presente aqui toda hora,
é dele também isso aqui, entendeu? Vocês conhecem o filho da irmã Maria? Quem não conhece o filho da irmã Maria aqui? Conhece não? Mas vai conhecer hoje. Fica tranquilo, que o filho da irmã Maria hoje você vai conhecer, sem falta. Amém? Amém? Quem não é da Atos de Justiça aqui? Levanta sua mãozinha aqui, ó. Eita, sejam bem-vindos. Que o Senhor possa falar aos seus corações. E mais uma vez eu sempre digo, se você já é de outra comunidade, leva o nosso abraço para o seu pastor. Continua lá, isso aqui, o culto navegando não é para pescar no aquário dos outros, não. É mais uma oportunidade para terça-feira a gente poder estar na presença do Senhor. Amém? Eu queria passar um videozinho para vocês, é rapidinho, 2 minutinhos. E tá no jeito aí? Foi. Não sou eu não. Salve galera, graça, paz e muita misericórdia. Você deve estar se perguntando aí onde é que o Newton Júnior está agora. Pois é, eu estou aqui no sertão do Nordeste brasileiro, especialmente na cidade de Betânia do Piauí, onde aproximadamente uns 4 ou 5 anos o Senhor colocou os nossos corações e principalmente os nossos olhos para observar essa terra e esse povo. Nós observamos diversas demandas que são de necessidade extrema e absoluta a qualquer ser humano e que muitas vezes nós até imaginamos que não existe ou que não possa acontecer no nosso país, mas existe sim. E é por isso que nós estamos aqui, através do culto navegando, que acontece 2 terças-feiras por mês lá na Igreja Atos de Justiça. O Ministério Barcos quer trazer para você muita palavra do Senhor, muita manifestação dos céus aqui na terra, a adoração genuína do seu espírito e da sua verdade ao Senhor, mas principalmente também conhecer uma outra realidade da qual você pode fazer a mudança e fazer um novo encaminhamento. Temos 2 oportunidades de você estar conosco. Primeiro, orando e com absoluta presença do Senhor, você pode estar contribuindo com isso, mas em especial na sua presença física, através do projeto Fonte, que visa efetivamente trazer um socorro de água para as regiões e para as comunidades que durante a seca não tem qualquer tipo de acesso a isso. E principalmente pela revitalização dos açudes que a gente possa fazer e quando a chuva vier, essa água fica condicionando e até dura um período muito maior de tempo quando as pessoas não vão ter mais a sua supressão da chuva. Por isso, não fique de fora. E mais uma coisa, salve essa data aí, julho de 2019. Primeiro impacto Novo Sertão vai estar acontecendo na cidade, aqui no sertão do Piauí, e você vai poder fazer parte de toda essa história. Então, não perca os cultos navegantes, divulgue, compartilhe nas suas páginas sociais e vamos fazer com que mais pessoas possam conhecer essa realidade. E principalmente, julho 19, salve essa data, primeiro impacto Novo Sertão. E principalmente, projeto, fonte, seja fonte de água viva que vai rodar, que vai fluir e que vai fazer inundar várias vidas, vários corações com esperança de dias melhores aqui no sertão do Nordeste brasileiro. Paz, meus amigos, conto com vocês. Que Deus abençoe. Isso é um pouco da história que há 5 anos, um pouquinho mais, vem rondando nas nossas vidas e que esse casal que está aqui, eles têm participação total nisso. Eu acho que eles nem sabem disso, mas eu vou falar daqui um pouquinho. Eu quero convidar vocês. Alguém já programou as férias de julho aí? Que legal, ninguém programou as férias de julho. Agora vocês já podem programar. Conceição do Canindé está esperando vocês lá no sertão do Piauí. Vão ser 10 dias de impacto, Novo Sertão, lá naquele lugar. Maiores informações ali no final, na lojinha que vocês passarem ali. Vocês podem ter um folder que vai ter com o acesso pela internet, www.impactonovosertão.org.br, e vocês podem se inscrever e fazer parte dessa festa dos céus, lá em Conceição do Canindé, que é um pouco daquilo que vocês viram lá. E realmente o Projeto Fonte, ele precisa ser aquecido. Agora o que choveu lá no sertão até final de fevereiro choveu, agora não chove mais não, gente. Agora vai até dezembrão sem chuva. E daqui a pouco a gente precisa começar a socorrer algumas comunidades. E eu convido vocês a participarem. Também lá no fundo, na loja, vocês podem pedir maiores informações. E eu agora estou meio já despojado, tadinho. Eu já meio que me libertei daquilo lá. Porque eu tenho sido abençoado toda terça-feira, gente. Eu tenho sido abençoado demais. Porque eu participo do Navegando. Mas não é por causa do Navegando, não. É porque eu contribuo na realização desse culto. E para mim tem sido uma honra muito grande fazer isso.
O Senhor, Ele tem feito coisas na minha vida e na minha casa que tinha hora que eu acho que ia parar, e Ele tem me abastecido. E eu não vou mais ficar, como eu falei pro Dinho, às vezes a gente fica nessa parte, quando a gente vai falar sobre ofertas, sobre dízimo, a gente fica meio constrangido em achar que as pessoas estão vindo aqui, e aí mais uma vez esse papo de pastor, de pedir dinheiro. Pois é, irmãos, não é mais papo de pastor, é papo de bênção, é papo daqueles que recebem verdadeiramente algo diferente dos céus, é aqueles que sabem entregar a sua voz, o seu canto, a sua mão, a sua terça-feira. Quantas vezes a gente faz tanta coisa para o Senhor, mas na hora que a gente fala de ter que pôr a mão no nosso bolso, para que a gente possa ter luz, para que a gente possa ter água, para que a gente possa ter pastores vindo de longe, para que a gente possa trazer pessoas para falar aos nossos corações, nosso bolso e a nossa mão, ela vai se fechando, vai tomando de uma força sobrenatural, porque os seus sonhos, né, as suas viagens, o seu carro novo, a sua roupa nova, elas são prioridades a isso. Se você tem essas prioridades, fica tranquilo, não se constranja, você não tem obrigação nenhuma, porque eu sou abençoado. Eu sou abençoado porque eu entendi o que é isso. E algum dia eu vou poder contar meu testemunho aqui nesse lugar, que eu quase fali, eu quase quebrei, e eu tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida e dar, realmente eu dei. E o Senhor mudou a história da minha vida. E assim, se você veio aqui, e você quer participar dessa festa, você quer também ser abençoado. Aqui não tem teoria da prosperidade, não. Venha que o Senhor vai te dar, não. Venha porque o seu coração queima por fazer alguma coisa pelo Senhor. Vem porque você sabe que muitas pessoas entram no nosso Facebook e começam a perguntar: quanto que é o ingresso para ir no Navegando? Não, Navegando é de graça. Navegando é uma oportunidade para você vir participar, ouvir uma boa música vinda do céu, ouvir a palavra do Senhor, mas você pode vir também com o seu coração e com a sua contribuição, porque você quer fazer parte. Esse culto não é da Atos, esse culto não é do Ministério Barcos, esse culto não é do Newton, esse culto é de todos aqueles que entendem, que querem ter algo diferente na terça-feira e contribuem para isso. Então, enquanto a gente estiver cantando essa próxima música, você pode sair do seu lugar, se você quiser, aqui nesses baldinhos, você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo de coração, feliz porque você está fazendo isso, feliz porque você está contribuindo, feliz porque você está participando, feliz porque você tem uma oportunidade de contribuir também financeiramente com aquilo que o Senhor tem na terra. E se você não trouxe dinheiro, não trouxe nada, mas puxa, eu queria passar um cartão de crédito, tem ali o pastor Cielo, como diz o Dinho, o pastor Cielo está ali do seu lado e você pode trazer a sua oferta também. Você não vai deixar de ter a oportunidade de ofertar, mas faça isso com o seu coração. Que Deus abençoe e multiplique mil vezes mais, não porque você está fazendo isso, porque você tem um reconhecimento do que é bênção, do que é ser abençoado. Amém? Tu és bom, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Obrigado, Senhor, por cada oferta trazida, Senhor, ao teu altar. Tudo é para o Senhor, Senhor. Tudo é do Senhor. E faça com que esses recursos, Deus, ele tenha um direcionamento exato da tua vontade, do teu querer. E nos permita, Senhor, viver felizes por poder participar disso. Obrigado, Senhor, por aqueles que fizeram, por aqueles que não fizeram. Deus, obrigado por tudo, porque a sua palavra diz que em tudo nós temos que dar graça, e nós damos graças a ti por tudo, Senhor.
nossos corações. Continue a falar aos nossos corações, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigadão, Tiagão. Queria convidar aqui para subir neste altar o meu irmão Cláudio Teixeira e a Nana. Essa turma aqui já tem algum tempo que Deus teve que levar a gente para outro país para conhecer essa turma. E eu já começo a me arrepiar, Nana, e brinco, porque eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Mas tudo aquilo que o coração do Ministério Barcos hoje o Senhor direcionou, ele começou com vocês. Quando lá em Boston a gente conversando a respeito de que para mim era um vazio, não adorar era um vazio, mas a música ela precisava servir para atrair pessoas, para que pessoas pudessem me ouvir falar do Senhor, mas as pessoas pudessem fazer algo pelo Senhor de forma concreta aqui nessa terra. E vocês me apresentaram o problema o projeto de um coreano lá de São Paulo. Eu não conhecia o Livres, eu não conhecia o Juliano Som. E vocês falaram, cara, mas tem um coreano lá em São Paulo que faz isso e tal. E eu quando voltei dos Estados Unidos, que a gente ficou lá aqueles 10 dias, eu procurei e eu vi, falei, é isso, tem um sentido. Na época o Juliano estava com as casas-abrigo lá em São Paulo, e tudo que fazia era direcionado para isso. E por incrível que pareça, uma semana depois, ou 2 semanas depois, o Livre estava vindo ministrar num congresso da Atos de Justiça. Eu não frequentava Atos de Justiça. Atos era ainda lá na Azarã. E eu falei, rapaz, é alguma coisa de Deus que quer falar comigo nessa história. E eu fui. E lá o Senhor me pegou pelos cabelos. Falou, vai falar com esse cara. Eu falei, eu estou ficando doido, né? Mas eu vou lá. E falei com o Rica é o produtor do Juliano. Falei, cara, é o seguinte, eu não conheço esse cara não me conhece. Nem o pastor dessa igreja sabe quem eu sou. Mas é o seguinte, eu queria falar com o Juliano, o Senhor me deu uma palavra para falar com ele, eu quero falar com ele. E se for de Deus, amanhã é só o Dinho me ligar, o Billy estava na época na igreja, me liga que eu vou lá. Falei, bom, fiz minha parte, né? E no outro dia, no domingo, 3 horas da tarde, o Billy me liga e fala, o Juliano quer falar com você. E eu fui lá para a casa do Dinho, a gente foi lá para a salinha de oração, e a gente conversou por meia hora, mais ou menos, e dali surgiu uma grande amizade. A gente se conectou de uma forma tal que, puxa, aí eu fui embora para o sertão com o Juliano, os projetos, a gente abraçou, todos os impactos, a gente supriu muita cidade lá, mas começou, porque um dia o Senhor falou com vocês a respeito dessa pessoa e falou comigo. Se hoje o Ministério Barcos ele tem um olhar para o sertão, eu quero que vocês saibam que foi por aquele dia, dentro daquela van, que o Brinco quase matou todo mundo. Ele achou que lá, tipo assim, né, era uma pista, alguma coisa assim, mas foi naquele dia. Meu anjo é turbinado, varão. O seu, porque os nossos ficaram tudo para fora, né, Nana? Ficou só o seu lá. Então, meus irmãos, depois eles vieram para cá e ficaram na minha casa, cara, e aí foi embora, e muita história. E eu não vim aqui para falar de vocês, vocês vieram para falar de vocês e de Jesus, e que o Senhor possa usá-los poderosamente. Eu não te chamo de amigos, mas eu te chamo de irmãos, que distante apenas de uma oração e de um telefonema, a gente possa sempre estar se falando. Amém? E que esse ano o Cláudio Teixeira Júnior seja encaminhado. Mas assim, né, irmão? O Espírito faz a parte do Espírito. Irmão. Não, calma. O Espírito faz a parte do Espírito, tá? Sim. Depois a gente continua isso mais tarde, tá bom? Deus, obrigado, Deus. Obrigado pela vida da Nana, pela vida do Brinco, mais uma vez, Senhor. Senhor, quando eu olho para eles, eu me lembro de 2010, Senhor. E de tudo aquilo que o Senhor fez de lá para cá nas nossas vidas e através das nossas vidas. Unja, Senhor, os teus servos agora. Que não seja aquilo que eles pensaram ou que eles programaram. Não. Começa, Senhor, a mudar tudo aquilo e a história.
Traga ao brinco, Senhor, aquilo que o Senhor tem de mais precioso para cada um de nós aqui, Deus. Cada um de nós que chegamos aqui precisamos de algo especial, uma palavra só, e o Senhor já disse há muito tempo atrás que pessoa seria salva, que pessoa seria curada, Deus. E nós queremos essa única palavra do Senhor, porque a sua palavra é boa, ela é perfeita e ela é agradável a nós. Derrama sobre os seus filhos essa noite, Deus, e permita que nós possamos sentir da tua presença cada vez mais. Amém, Jesus. Amém. Forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Toda honra, todo louvor sejam dados a Ele. Yeshua, glória a Deus. Hamashia. Amém, irmãos? Vou compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Antes, a gente tem algumas coisas para falar. Vou pedir para o meu amigo continuar molhando essa terra, viu, varão? Fica à vontade, deixa Deus te usar. Palavra de hoje: entrando no barco, navegando com Cristo. Fica aqui do meu ladinho, irmã. Lá em casa, manda quem pode, obedece quem é marido, viu, irmão? Não. Uma coisa é você entrar no barco com Jesus, a outra coisa é você permanecer nele e navegar com Cristo. Existe uma diferença monstra entre quem entra e quem permanece, mas isso daqui a pouco você vai ficar sabendo em nome de Jesus. Eu e Nana temos um ministério, ela vai falar um pouquinho dela rapidamente. Quero agradecer ao Newton Júnior, esse varão de guerra. Passamos momentos, e a sua esposa, passamos momentos tão incríveis naquele lugar, frio. Que friaca, né, meu velho? Misericórdia. Perdemos amigos naquele lugar, mas isso faz parte do ministério. Isso faz parte de quem navega com Jesus. Existem vitórias, mas também existem perdas. Ninguém falou que ia ser fácil. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Navegar é isso. Quando Cristo chama os homens para que eles deixem de serem pescadores de peixes e se tornem pescadores de homens, ia mudar somente a raça daquilo que iria ser pescado, mas a navegação é sempre a mesma. Estamos no barco, esse barco tem um capitão, o nome dele é Cristo. Existem tempestades, problemas, guerras, mas se permanecermos fiéis, navegando com Cristo, a vitória será certa na direção da sua casa, da sua chamada e da sua família. Posso ouvir um amém? Nós temos, pode aplaudir a ele nessa noite, por favor. Nós temos um ministério que já roda o mundo inteiro há 10 anos, e você tem, Firmados na Rocha, você tem o privilégio de ter um homem PhD hoje aqui presente pregando. PhD, pobre homem despreparado. Porque na verdade, quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente realmente sabe. Alguém falou isso, acho que na Bíblia, né, irmão? Então, rodamos há 10 anos e muita gente já pergunta: mas vocês já são pastores, já são bispos, apóstolos, semi-arcanjo? E a minha resposta sempre é a mesma: eu estou lutando para ser crente. Eu estou lutando que com o tempo e os anos que se passam, Cristo possa ser achado em nós mais do que nunca. E nós tivemos uma direção do Senhor para que nesses 10 anos, no nosso ministério, e continua assim, nós não cobramos um centavo para ministrar a palavra de Deus. Há poucos anos atrás eu passei por uma mudança, minha esposa também, mas ela não foi tão nitidamente, corporalmente falando, mas em mim, muitas pessoas notaram que eu eliminei alguns pesos a mais que eu carregava, né? Quase que uma pessoa a mais que eu carregava em mim mesmo. E eu eliminei 25 quilos em 42 dias. Depois que eu eliminei esses 25 quilos em 42 dias, estou te dizendo isso porque nós teremos uma conferência aqui na Atos de Justiça no dia 27 de abril. E essa conferência vai mudar a sua vida se você realmente quiser a mudança que Deus tem para você. Não somente no seu corpo, mas na sua saúde e na questão da longevidade. Esse seminário, essa conferência, Método SCA, vai trazer para você um método para que você possa ter saúde e eliminar, porque quem perde corre o risco de achar novamente. Então você vai eliminar.
Depois que eu perdi 25 quilos em 42 dias, muita gente me perguntava, como é que você fez? Aí eu vi que eu precisava escrever um livro e nós montamos um método. E nesse momento eu gostaria só de compartilhar com você rapidamente que o segundo método SCA no Brasil será feito em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui nessa igreja, na igreja Atos de Justiça. Posso ouvir um amém? Isso não é para você ter um corpinho shapeado, também é, esse é efeito colateral, varão. Mas o que eu quero com isso é o quê? Primeiro, que você como crente vença a glutonaria. Diga, vencer a glutonaria. Amados, eu sou um glutão, eu sou um pecador e peco na área da comida. O Espírito Santo um dia falou, exatamente, o Espírito Santo falou comigo, você não domina o que você come. E se você não domina o que você come, você não domina nada na sua vida. E eu preciso me policiar a todo tempo. Só que eu eliminei 25 quilos há 3 anos atrás e continuo pesando praticamente o mesmo peso. Por quê? Porque eu perseverei e permaneci no barco e navegando com Jesus, andando e lutando contrariamente às práticas da glutonaria. Amém? Eu queria dizer para você que no final do culto nós estaremos ali atrás. Eu vou mostrar o vídeo. A conferência ela vai ter a duração de 10 horas de imersão, vai ser de 10 da manhã até as 8 horas da noite. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Amém? Pode rodar o videozinho. Só coloca do início, por favor. Os problemas técnicos. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluias. Igreja que não dá problema no vídeo tem alguma coisa de errado, né? Isso é comum, né? Amém. Mas a gente persevera. Amém. No final do culto, quando eu me dei conta, eu estava pesando quase 100 quilos. A minha pressão arterial chegou a 18. Eu sentia dores na nuca e mal-estar frequentemente. Eu era uma mulher magra com uma taxa de gordura de uma pessoa obesa. Foi quando eu me dei conta que nem sempre a magreza é sinal de saúde. Nem passava pela minha cabeça que eu estava no 1º grau de obesidade, mesmo pesando quase 100 quilos. Eu era viciada literalmente em açúcar e trigo. Eu não conseguia ficar sequer um dia sem comer um doce. Eu tinha uma azia que me acompanhava desde os 15 anos de idade. Eu tomava um omeprazol de manhã e um à noite antes de dormir. Foram 25 anos nessa enganação. Eu não tinha disposição para nada. Estava sempre fadigada, cansada e com muita preguiça. Malhar? Era sempre uma luta para sair de casa. Foi quando procuramos então a medicina ortomolecular e pedimos ajuda. Os médicos disseram, vocês estão completamente intoxicados em função dos alimentos inflamatórios. E isso é altamente perigoso para a saúde. Depois do relatório ruim que nós tivemos sobre a nossa saúde, aí a nossa ficha caiu e nós tomamos uma atitude. Entramos então no intensivo para mudar de vida. Tivemos o acompanhamento da nossa coach alimentar para desintoxicar o nosso corpo e fazer uma reeducação alimentar. A mudança começa na mente. Não foi fácil no início, mas foi libertador. Desviciamos o nosso organismo de tudo que era tóxico, industrializado, inflamatório e gorduras maléficas para o nosso corpo. Aprendemos a comer os alimentos certos, os carboidratos bons, a gordura boa, na quantidade adequada e equilibramos também todas as nossas taxas hormonais. Eu emagreci 25 quilos em tempo recorde. Essa mudança foi tão forte e impactou tantas pessoas que tivemos que escrever um livro chamado Sarados no Corpo e na Alma, contando toda a nossa experiência. Com isso, por onde a gente passava, as pessoas perguntavam o que vocês fizeram, porque elas queriam ter o mesmo resultado que a gente teve. Com isso, nasceu o método SCA, método Sarados no Corpo e na Alma, que é a junção de todo o conhecimento e prática que adquirimos nesses anos. O método SCA é uma imersão de 10 horas de duração com a participação de profissionais na área da saúde, trazendo muitas informações e experiências que serão compartilhadas, para que você tenha a oportunidade de mudar de vida como nós mudamos. Você deseja viver um estilo de vida saudável, mas não consegue? E aí, você gostaria de aprender um método que vai fazer você ter um corpo que você nunca teve? Você gostaria de viver muitos anos com saúde e qualidade de vida? Então participe da conferência Método SCA e venha mergulhar no universo da longevidade. É muito mais do que uma dieta, é mudança de mentalidade, é se apaixonar pela vida saudável. Venha viver uma metanoia alimentar. Método SCA, sarados no corpo e na alma.
aplaudir ao Senhor por esse projeto do céu que certamente vai mudar muitas vidas, amém? Pode parecer algo supérfluo, algo que não tem importância, mas infelizmente muitas pessoas estão morrendo pela boca, principalmente os crentes, que abandonam seus pecados, renunciam seus pecados, mas depositam tudo na comida que renunciaram. Não é verdade? Já tem a fama. Crente não bebe, mas come. Chega em buffet de casamento, o preço dobra. Por quê? Porque não bebe, mas come dobro. Essa fama tem que acabar. Amém? Nós temos que ser modelo, sim. Não só na aparência, porque a estética é uma consequência, mas no exemplo, em conseguir se controlar, em conseguir ter domínio próprio sobre a comida, em conseguir ter uma vida saudável, em ter longevidade, ver os nossos netos, bisnetos crescerem. Quem quer isso? Diga amém. Então você está convidado para participar da conferência Método SCA, que vai acontecer no dia 27 de abril, sábado, começando às 10 horas da manhã, terminando às 20 horas. Haverão 3 palestras aqui, uma palestra do Brinco, uma minha, de uma nutricionista, e você vai receber ferramentas para você iniciar um novo tempo na sua vida alimentar, investindo na sua saúde e na sua longevidade. Amém? No final estaremos lá atrás, já fazendo as inscrições, se você quiser. Tem um valor, né, de investimento para essa conferência. No link da bio do @sarados no corpo e na alma, você pode fazer o Instagram, né, você pode fazer a sua inscrição, que tem um valor de R$130 no primeiro lote. Aqui na igreja vai ter o valor de R$160 no segundo lote. Mas se você quiser fazer a inscrição hoje, você pode fazer a R$100 e você pode passar no cartão em 3 vezes, ok? E nós deixaremos também uma parte, 10% de toda a inscrição, nós deixaremos aqui para a igreja. Eu faço questão de falar isso porque é o nosso dízimo, é a nossa oferta. Esse é um trabalho que Deus nos deu. Nós temos um custo alto para fazer isso, mas Deus falou claramente: eu preciso cuidar do meu povo, e na parte da glutonaria o meu povo está pecando, está perecendo nessa área. Então, por favor, venha estar conosco para que você venha a ter informações para você poder ter uma vida melhor, com mais saúde e longevidade, em nome de Jesus. E traga também as pessoas que você ama. Quantos conhecem pessoas, familiares que necessitam ser ministrados sobre esse assunto? De repente você tem dentro da sua casa, a sua família inteira tem maus hábitos e você não sabe nem por onde começar. Venha com a sua família. Nos perguntaram na live ontem: vem cá, pode levar um adolescente de 12 anos? Deve trazer um adolescente, amém? Porque esse hábito é familiar, então a gente precisa como um todo reaprender, aprender da maneira correta a cuidar do templo do Espírito Santo. Amém, irmã? Amém. A senhora pode descer, por favor? Sim, Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor! Amém, irmãos? Entrando no barco, navegando com Cristo. Se tem um homem na Bíblia que consegue impactar a minha vida, esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que ele fala, tudo que ele prega, e a forma que ele se locomovia, e o jeito que ele fazia as coisas e faz as coisas acontecerem, isso torna Jesus talvez o homem mais impressionante. Eu digo homem porque, enquanto homem, filho de Deus, mas carne e osso, andando e perambulando por essa terra durante um tempo, proclamando a verdade que liberta. Cristo exalava o cheiro da santidade e também a perseverança e a resiliência que vinha do céu. E ele não titubeava, não olhava para trás, ele avançava. E ele era um testemunho vivo daquilo que eu e você precisamos refletir ainda hoje e também para a próxima geração que está por vir. Quando Cristo olha para Pedro e diz: o seu nome é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ele compara, porque Pedro quer dizer pedra, ele diz: sobre esta pedra, sobre esse jovem, sobre essa atitude, sobre este homem eu edificarei a minha igreja. Mas também existe uma palavra na Bíblia onde diz que eu e você não podemos servir de pedra de tropeço. Então aqui nós podemos identificar 2 tipos de pedra: uma pedra que edifica, mas outra pedra que atrasa. Uma pedra que constrói, mas uma pedra que atrapalha. E no Navegando dessa noite, o que o Espírito Santo manda eu lhe perguntar é: que tipo de pedra você é na mão de Jesus? Você é pedra que edifica ou você é pedra de tropeço?
O que você tem feito com a palavra, o que você tem feito com a sua chamada, o que você tem feito com aquilo que Deus quer enquanto propósito para a direção da sua vida. Será que a única coisa que eu e você temos o prazer ou a tendência de fazer é virmos a um culto como esse, receber uma palavra do dia e voltar para as nossas casas cheios da presença de Deus? Mas eu quero te dizer que nessa noite Deus não se contenta somente em encher você. Ele quer que você saia daqui transbordando da palavra, transbordando da presença do Espírito Santo. Porque quem transborda, derrama, e quem derrama, passa para a próxima geração. O mar morto em Jerusalém é morto porque não tem saída, ele não transborda para nenhum lugar, ele vai se enchendo, muito sal, e nada ali pode sobreviver. Mas quando você sai daqui transbordando da presença, outras pessoas serão atingidas por aquilo que você está sendo cheio nessa noite. Outras pessoas serão atingidas por uma pedra que edifique, não uma pedra de tropeço. Outras pessoas poderão olhar para você e vão dizer: ei, eu quero o Deus que você serve. Quem está entendendo, diga amém. O discurso de Jesus, ele tinha duas tendências maravilhosas. Ou ele afastava as pessoas, ou ele aproximava as pessoas dele. Era um discurso, amados, eu não sei se você se dá conta disso, mas o evangelho pregado de Cristo não era o evangelho Nutella. Pastor, o que é evangelho Nutella? Era um evangelho duro de se ouvir, irmãos. Era um evangelho que servia de espelho e de confronto. É claro que a palavra de conforto é maravilhosa, eu já falei sobre isso aqui na última vez que eu estive na Atos de Justiça, mas a palavra de conforto, a palavra de conforto, ela simplesmente serve para confortar e acariciar a nossa alma problemática, mas a palavra que nos confronta, nos leva à geografia da nossa vitória. Você entende isso? A palavra de conforto vai fazer carinho na sua alma. A palavra de confronto vai curar o seu espírito. A palavra de conforto vai acariciar o seu problemático coração, porque o coração é problemático, irmãos. Diga para essa pessoa que está sentadinha do seu lado: enganoso é o seu coração. Pastor, está me acusando? Eu não, é a Bíblia. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. A Bíblia também diz que de tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração. Mas precisamos guardar o nosso coração de nós mesmos, porque em Provérbios 16:1 também diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A palavra de Cristo naquela época era uma palavra dura, era uma palavra de confronto. Por quê? Porque ele queria tirar os crentes da inércia, queria tirar o homem da paralisação, queria retirar o homem da zona de conforto. Diga para a pessoa que está sentada do seu lado: quem entra no barco com Cristo e navega com Ele, sai da zona de conforto. Eita glória, irmãos. Em Mateus capítulo 8, você pode ir anotando aí as referências, eu vou correr um pouquinho. Capítulo 8, versículo 19, olha o que diz a palavra. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que você vá. Tem gente que é assim, né, meu irmão? Se converte: eu vou onde você for, eu faço o que você faço. Aliás, eu faço o que você faz. É um discípulo pedroca, sabe o discípulo pedroca? É o cara colérico, sanguíneo. Sabe aquele amigo pombo? Cuidado com o amigo pombo. É aquele que fala que acontece, fala que faz, fala que vai junto, mas quando, meu irmão, a primeira guerra se levanta, ele voa. E você fica sozinho na roubada. Quantos aqui tem vários amigos pombos? Eu tenho vários, irmãos. É aquele amigo que: não, meu irmão, vai que eu vou. E quando você olha para trás, cadê o cara? Está lá sozinho. A palavra diz aqui em Mateus 8:19 que chegou um mestre da lei dizendo: ei, eu vou aonde o Senhor for. Jesus respondendo então a esse mestre: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. O que Jesus estava dizendo para esse mestre da lei? Quer me acompanhar, filho? Toma cuidado, pensa duas vezes. Porque toda essa regalia que você tem, toda essa riqueza que você obteve na sua vida, todo esse conforto não lhe será acrescentado andando comigo. Pelo contrário, vai ter guerra, vai ter luta,
vai ter problema, vai ter gigante. Mas quem entra no barco e navega com Jesus, pode ter guerra, pode ter luta, pode enfrentar gigante, mas também experimenta os maiores milagres na sua vida que você possa imaginar. Posso ouvir um amém, querido? Um outro discípulo, já lendo aqui Mateus 8, 21, disse para Jesus: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Imagina você chegar na igreja e falar assim: pastor, eu não posso hoje fazer parte da equipe de louvor, estou escalado, mas hoje não dá, meu pai morreu. O que você espera do seu pastor? Meu filho, claro, eu estarei orando por você, por toda a sua família. Meu Deus, vai sepultar o seu pai, eu seguro a onda no louvor. Mas a palavra de Cristo não foi essa para esse discípulo. Em Mateus capítulo 8, versículo 22, respondeu Jesus: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra dura, irmãos. Tem muita gente querendo entrar no barquinho, mas quando descobre que tipo de navegação é. Tem muita gente querendo entrar no barquinho, mas quando descobre que tipo de luta, que tipo de guerra e que tipo de tempestade irá enfrentar, é o primeiro a querer sair do barco, meu irmão. É o primeiro a querer voltar para casa, deitar na sua caminha quentinha, tomando o seu chazinho e dizendo: é melhor permanecer na zona de conforto. A zona de conforto, como eu, já sendo redundante, ela pode confortar você, mas a zona de confronto fará você conquistar novos territórios juntamente com Cristo Jesus. Só conquista novos territórios quem está apto e disposto a ser confrontado com a palavra e praticar a palavra. O confronto vai fazer com que você conquiste novos territórios, porque o confronto vai colocar você debaixo de pressão, e a pressão alarga você, e quando você é alargado, você conquista novos territórios. Quando nós falamos de navegação e falamos de barcos, não tem como não lembrar das águas. Mas eu pergunto para você, qual é a profundidade que você tem nadado em Cristo? Porque Deus é o mar. É um oceano de milagres, um oceano de amor, de graça e de misericórdia. Qual é a profundidade que você tem nadado em Deus na sua vida? Amados, não se iluda, tem crente que nada no raso. O crente que nada no raso não tem pressão. Uma vez eu fui fazer um curso de mergulho, fui perguntar como é que era o curso de mergulho. E eu amava mergulhar de apneia. O que é mergulhar apneia? É no próprio fôlego. Mas no próprio fôlego eu chegava a 3 metros, 4 metros, e já via coisas lindíssimas no fundo do mar. E aí um instrutor falou para mim: olha, você pode até ter visto coisas lindas a 4, a 5, mas se você nadar, se você mergulhar a 20, a 30, você verá coisas que jamais os seus olhos viram a 4 e a 5. E na hora o Espírito Santo falou comigo. Tem muito crente exatamente fazendo isso, nadando no raso. Quem nada no raso não sofre pressão, querido. Quem nada no raso não tem problema. Quem nada no raso pode voltar a qualquer momento a respirar na superfície da água. Mas quem nada no profundo precisa de uma roupa especial, precisa de um cilindro de oxigênio. Sabe por quê? Porque no fundo tem pressão. No fundo tem pressão. Porém, aqueles que nadam fundo, que sofrem pressões, esses verão coisas que aqueles que nadam no raso, que não sofrem pressão nenhuma, nunca verão. Quer ver milagre acontecer na sua vida? Entre no barco, navegue com Cristo e mergulhe profundo no mar do oceano de Deus, querido. Em Mateus capítulo 8, versículo 23, a palavra diz: entrando ele no barco, os seus discípulos os seguiram. Quando Jesus entra no barco, meu irmão, a multidão volta para casa, mas discípulo entra no barco junto com Jesus. Eu vou repetir para você. Na hora que Jesus entra no barco, só segue ele quem é discípulo. Tem algum discípulo de Cristo aqui hoje presente na Atos de Justiça, aqui nesse culto maravilhoso chamado Navegando? Eu quero te dizer, se você é discípulo, Jesus já entrou no barco e está esperando você entrar. Está esperando o quê, meu irmão? Vamos entrar nesse barco aí e vamos navegar com Cristo. Vamos navegar com Ele. Ele tem um propósito, Ele tem uma maneira de agir, Ele tem algo para você, Ele tem milagres, Ele tem promessas, Ele tem, sabe, graça, Ele tem misericórdia, Ele tem algo que você nunca viu. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, que diz:
Sabe, você não tem noção. Que versículo é esse, pastor? É a minha versão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Quando você entra no barco e navega com Cristo, você começa a ver coisas que você nunca viu. Mateus capítulo 8, versículo 24 diz: de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, diga assim comigo, dormia. Quando nós entramos no barquinho com Cristo, a primeira coisa que acontece na navegação, ou seja, durante a viagem, são as tempestades. E aí Cristo dá o grande exemplo, porque nada acontece na vida desse homem sem um propósito maior. Enquanto está todo mundo desesperado, enquanto está todo mundo correndo da popa para a proa, da proa para a popa, está entrando água, está inundando, vai afundar o barquinho, Jesus estava onde? Que ele fala comigo, Jesus estava dormindo. E os caras desesperados. E aí a palavra diz em Mateus capítulo 8, versículo 25, os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Diga assim comigo: quando eu entro no barco e navego com Cristo, pode ter tempestade, mas quando o Cristo acorda, olha para a pessoa que está sentadinha do seu lado e fala assim: olha, vai chegar o momento que Jesus vai acordar na sua vida. Escolhe outra pessoa e fala assim: vai chegar o momento que Cristo vai acordar no seu barco. E quando ele acorda, querido, olhe para cá, quando ele acorda, não tem tempestade, não tem problema, não tem ventania. Ele dá ordem aos problemas, ele dá ordem às tempestades, ele dá ordem à sua ventania, e tudo fica flat novamente. Ter um ministério não é viver um evangelho Nutella. Porém, me conta a sua guerra, para que eu possa lhe mostrar a grandeza da sua vitória. Quando você senta com um líder ou com um pastor e você começa a contar a sua guerra, a contar os seus problemas, a contar o tamanho do gigante que se levanta contra a sua vida e contra a sua casa, você não está simplesmente esboçando a guerra que se levantou contra você, mas o tamanho da vitória que você irá colher em Cristo Jesus. Porque eu não sei quanto a você, mas eu imagino aqui pior do que o mar de Nazaré em Portugal, meu irmão. Porque a palavra diz que as ondas, elas enchiam, elas entravam, elas inundavam o barco. E de repente Jesus acorda, aponta para a tempestade, para o vento, para as guerras, e diz: homens de pequena fé, por que estão morrendo de medo? Olhem para mim. A fé vai acalmar o mar revolto na direção da sua casa. Crente que anda pela fé é o justo, porque a palavra diz que o justo viverá pela fé. E andar pela fé é quando você põe o pé primeiro e Deus põe o chão depois. Alguém viu Indiana Jones? Sabe aquela parte que ele tem que passar por uma ponte que é invisível? Conforme ele vai botando o pé, vai aparecendo a pedra. Irmão, não ia não. E o pai dele nesse filme, se eu não me engano, era o Sean Connery, né? Eu falava: vai tu, velho. Tá mais velho que eu, tu morre primeiro. Eu ainda tenho muito para viver. Mas aí, o ator que fazia o pai do Indiana Jones fala assim: use da sua fé, que ele fala assim, né? Use da força, né? Daquilo que você entende, da sua alma. E nada mais é do que bíblico, porque Cristo manda você andar pela fé. E aquele que anda pela fé, põe o pé primeiro, para que depois Deus venha construir o chão. A fé é a certeza e a convicção das coisas que você não espera, das coisas que você não está nem enxergando, mas você tem fé, porque você crê naquele que pode fazer o impossível acontecer na direção da sua casa. O testemunho da vitória só vem para aqueles que navegam com Cristo. Para ter vitória, tem que entrar na tempestade.
Para obter a vitória não tem jeito, não existe vitória sem uma guerra. Ah, eu sou vitorioso. Vitorioso de quê? Em tempo de paz? Não tem como, você só obtém uma vitória, uma grande vitória, depois de uma grande guerra, de uma grande luta. E o tamanho da sua guerra, então, ela se torna proporcional ao tamanho que Deus tem, ao tamanho da vitória que Deus tem na direção da sua vida. E o quanto você é determinado e valente de permanecer no barco navegando com Cristo. E aí? Quantos estão dispostos, independente da guerra e dos problemas e da ventania, permanecer no barco navegando com Cristo? É permanecer, querido. Permanecer. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 36, conta a mesma história, só que aqui diz o seguinte, ó: deixando a multidão, eles o levaram para um barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então isso quer dizer que vai ter muitos barcos acompanhando o mesmo barco aonde você está com Cristo. Jesus não estava em todos os barcos ao mesmo tempo, ele estava em um barco só. Deixa eu te falar algo, meu irmão, minha irmã. Mesmo que Jesus não esteja no seu barco, se você estiver seguindo um barco que ele esteja presente, você irá receber de lambuja o milagre, que o barco que Jesus estará repleto de milagres para você por tabela. Quem está entendendo, diga amém. Muitos irão usufruir do milagre, mas só os chegados serão citados e reconhecidos. Independente do tamanho da tempestade, se Jesus estiver no barco, a sua luta não será em vão. O tamanho da sua guerra, então, se torna proporcional ao tamanho da vitória que Cristo tem na direção da sua casa e da sua vida. Uma vez eu estava andando no meio da rua e vi uma placa escrita assim, ó: entre e pare de sofrer, resolva as suas guerras. Eu falei, opa, estou precisando disso, eu vou entrar. O que é isso? Autoajuda? É um método? Não, era uma igreja evangélica. Eu falei, de igreja evangélica, por igreja evangélica, eu tenho uma no Rio de Janeiro. E aí o Espírito Santo falou comigo, meu filho, o lugar está certo, mas a placa está no lugar errado. Tira essa placa da igreja e coloca ela no cemitério. Eu falei, como assim, Deus? E ele completou dizendo para mim, quer parar de ter guerra, quer parar de ter luta, quer parar de ter problema, pede para morrer. Porque morto não enfrenta guerra, morto não enfrenta problema. Jesus não estava morto dentro do barco, ele só estava descansando, estava dormindo. A palavra diz que o Senhor trabalha enquanto nós dormimos. A palavra dormir no original é descansar, é aquele que descansa do Senhor, é aquele que confia nele, principalmente na hora da luta, principalmente na hora da guerra. Essa placa estava no lugar errado, porque morto não tem luta, morto não tem guerra. A boa notícia que eu tenho para te dar nessa noite é que se você está enfrentando guerra, é porque você está vivo, você está no barco, navegando com Cristo, e no tempo, na caróis de Deus, Ele terá o milagre na direção da sua casa, da sua vida e da sua família. Posso ouvir um amém? Diga assim, quando eu entro no barco e navego com Cristo, aí então eu vivo milagres. Tem muito crente que reclama hoje em dia, para mim, para minha esposa e para a liderança da igreja, porque não consegue viver as promessas de Deus em sua completude. As promessas de Deus, elas são amalgamadas aos princípios. Eu estava conversando hoje com o pastor Dinho sobre isso, sobre os princípios, no almoço que nós tivemos. E tem muita gente que fala, não entendo, pastor, eu tenho 30 anos de crente, estou navegando com Cristo há 40 anos, eu já tenho tanto tempo, eu sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta, por que que eu não vivo ainda as promessas em sua plenitude maior? A grande questão, querido, é que tem muita gente não vivendo a promessa na completude, porque na verdade não tem cumprido os princípios, porque somente quando eu cumpro o princípio é que Deus pode derramar as promessas. Diga assim comigo, quando eu cumpro o princípio, Deus cumpre promessas. As promessas estão amalgamadas aos princípios. Tem muita gente pregando sobre a graça, e eu não estou aqui para ficar agora discutindo a teologia da graça, do salvo uma vez, sempre salvo, não é nada disso. Mas a graça, ela é bendita, e nós vivemos em época de graça, da graça, depois da morte de Jesus. Mas querido, quem disse que a graça é muleta para o nosso pecado? Quem disse que a graça vai servir para que possamos
quebrar as alianças e deixar de cumprir os princípios que Deus manda eu e você cumprimos até hoje. Porque eu costumo dizer, no meu entendimento, eu não estou dizendo que você deva pensar assim, eu penso dessa forma. No meu entendimento, viver na graça é muito mais difícil do que viver debaixo da lei. No meu entendimento. Na lei, né, o verso diz assim, ó, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. São os 2 maiores mandamentos. Aí na graça vem Jesus, quebra a banca e muda o versículo. Amarás o Senhor, aliás, amarás o seu próximo como eu vos amei. O que é mais fácil, você amar na lei como você ama você mesmo, ou você amar na graça, amar os outros como Cristo amou você? Quando Jesus é encurralado na pergunta, na questão do divórcio, perguntam para ele, aí, é lícito que o homem venha a repudiar a sua mulher? Afinal de contas, nós temos aqui a carta mosaica, a lei, e Jesus faz o quê? A própria graça personificada na terra, ele aponta para o princípio, ele diz o quê? Olha, tudo bem, existe a carta mosaica, mas no princípio, não era assim. No princípio Deus fez o homem, macho, mulher, fêmea, para ser uma só carne. E esse era o plano original de Deus para os jardins do Éden, para Adão e para Eva. Quem está entendendo, diga amém. O princípio está amalgamado. Quando você entra no barco e navega com Cristo, você não vai navegar sem princípio, você não vai navegar sem ordem. Tem um princípio, tem uma ordem, e o princípio sempre estará atrelado à promessa, e a promessa sempre estará aliançada, amalgamada ao princípio. Quer ver uma coisa? Agrada a ti o Senhor teu Deus, princípio, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Diga promessa. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua princípio, e eu vos acrescentarei todas as demais coisas. Promessa, promessa atrelada ao princípio. Crônicas 7,14 diz o que? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se o que, igreja? Se humilhar, que é mais? E orar, que é mais? E buscar a minha face, princípio. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, promessa. Diga comigo, quando eu cumpro o princípio, Deus cumpre promessas. Essa é uma noite, querido, que eu e você precisamos entrar no barco, e muito mais do que isso, navegar com Cristo. Navegar com Cristo é você dizer não para a sua própria vontade e sim para a vontade de Jesus. Navegar com Cristo é você entender realmente o que Deus representa para você e o quanto Ele é importante para você. A chamada não é fácil, todos têm uma chamada, mas quando você aceita a sua chamada, ou seja, você entra no barco e começa a navegar com Cristo, não vai ser somente um mar de rosas. Você vai ter que experimentar algumas coisas amargas na sua vida, mas essas coisas, elas vão servir somente para preparar você para receber a sua vitória. Ninguém disse para você que seria fácil. Ninguém disse para você que não teria guerra. Ninguém disse para você que navegar com Cristo seria algo somente em épocas de paz. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é que se você entrar no barco e navegar com Ele, ser fiel à sua palavra e cumprir os princípios de Cristo, Ele tem, sabe, as melhores coisas dessa terra para você. E é lícito que você viva isso. Não é fácil você abdicar da sua família, abdicar, sabe, do seu conforto, sair daqui e ir para o Piauí, para o sertão do Brasil, que às vezes até é muito mais doloroso, muito mais duro e cruel do que a própria África. Não é fácil quando você começa a abrir mão para assumir o seu ministério local na sua igreja. Você não precisa, mas eu tenho que ir para o Piauí para fazer o meu ministério. Não, cada um na sua chamada. Deus conta com você para que você venha cumprir a chamada que Ele tem para a tua vida. Mas a pergunta é, você está disposto a deixar os mortos enterrar os mortos? Você está disposto a saber que de repente você não terá um lugar para reclinar a sua cabeça? Mas eu quero te dizer, aqueles que estão dispostos a abrirem mão de alguma coisa, Cristo também estará disposto a abrir mão de tudo por você. Ele já morreu na cruz do Calvário e Ele tem milagre para aqueles que navegam com Ele. Aleluia! Navegar com Cristo é todos os dias entender que a santificação precisa
nos acompanhar. E você precisa entender que existe uma grande diferença entre santificação e salvação. A salvação veio pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E a salvação tirou você do império. Diga, a salvação me arrancou do império. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo está apontando para a cruz. A crucificação de Cristo, a morte e o sangue dele derramado naquele lugar arrancou você, arrancou a sua família, ou vai arrancar ainda em nome de Jesus. Arrancou lá do império das trevas, te salvou. Mas a santificação é a caminhada que você tem para com Cristo Jesus. Escute isso, igreja, em nome de Jesus, nessa noite. A santificação tira o crente do mundo, mas a salvação tira o mundo do crente. E ao contrário. A salvação tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do crente. É a santificação que vai tirar o mundo dentro de você. É a santificação que vai arrancar a impureza. É a santificação que vai deixar você ser uma pessoa mais santa, mais separada para Deus. É a santificação que vai fazer com que você permaneça navegando no barco. Então eu vou repetir para você que eu troquei a frase para você entender e anotar. A santificação, a salvação tira o crente do mundo, e a santificação tira o mundo do crente. Eita glória, irmãos. O quão você está disposto a entrar no barco e a navegar com Cristo nessa noite? Eu não conheço a tua chamada. Você pode ser de outra igreja, você tem uma chamada lá, cumpra a sua chamada na sua igreja. Você faz parte dessa igreja, cumpra a sua chamada na igreja local. Ah não, pastor, a minha chamada é missionária, eu quero ir para o Piauí vai para o Piauí com o cara, meu irmão. A minha chamada é em Nova York. Se a sua chamada for lá, vá para Nova York. O importante é que você esteja no centro da vontade de Cristo, para a tua chamada, para o teu ministério, para o teu barco e o tipo de navegação que você terá. Quem está entendendo, diga amém. Diga mais uma vez, quando eu cumpro o princípio, Deus cumpre promessas. Dá um lá menor, por favor, irmão. Lindo, lindo, lindo és, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, Ele é lindo, lindo, lindo és, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, Ele é lindo, lindo, lindo és, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, Ele é lindo, lindo, lindo és, glória, Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Só quero te ver, só quero, eu só quero. Eu só quero, queremos te ver. Eu só preciso te ver. Eu só quero, eu só quero. Eu só quero, eu só quero. Eu só quero, eu só quero. Preciso te ver. Eu só quero ver você. Ver você. Eu só quero. E o que é que os anjos vêm
E o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos vêm, que os fazem o que é que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os fazem cantar para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei Jesus, o Rei da... Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da... Deixa ele entrar nessa noite, querido. Ele quer navegar contigo. Abro meu para que entre o Rei, para que entre o Rei Jesus, o Rei da... Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da... Abro meu para que entre o Rei, para que entre o Rei Jesus, o Rei da... Abro meu, eu abro meu coração. Cante. Para que entre o Rei. Abro meu, para que entre, para. Levante a sua voz. Adore a Ele, querido. Eu abro o meu. O Júnior falou sobre o véu que foi rasgado nesse lugar. Eu quero terminar falando sobre isso rapidamente com você. Nós temos a tendência de achar que o véu foi rasgado, e teologicamente falando, esse véu é o corpo de Cristo que foi moído, que foi detonado na cruz. E quando o véu foi rasgado, nós teologicamente temos a tendência de achar também que só serviu somente para que possamos adentrar no Santo dos Santos. Ok, isso é correto. Mas eu quero dizer que Deus teve tanta pressa em amar você e em te dar um abraço, que quando o véu foi rasgado, Ele nem esperou você entrar no Santo dos Santos. O Espírito Santo entrou em você com força, meu irmão, e fez morada em você. Foi quando o véu foi rasgado que veio o Espírito Santo fazer moradia dentro de você. E o barco se tornou você. O barco se tornou o seu coração. E Ele está navegando junto com você, amalgamado, aliançado, sabe, radicalizado, firmado junto com você, junto e misturado. Cristo está aí, ó. Ele está aqui. Yeah, yeah. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o... Deixa Ele entrar na tua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã. Ele é o Rei. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da... Cante alto. Eu abro meu coração, eu abro meu para que entre o Rei Jesus, o Rei da... Abro meu, eu abro meu coração. Espírito Santo, vem nesse lugar. Oh, fogo de Deus aqui, fogo de Deus aqui. Espírito
Espírito Santo, vem nesse lugar. Toca, toca, toca na noiva. Toca na noiva, Deus, toca. Toca na noiva, vem nesse lugar. Oh, oh, oh. Toca na noiva. Toca na noiva. Toca na noiva, vem nesse lugar. Vem Jesus, toca, toca. Toca na noiva. Toca na noiva. Toca na noiva, vem nesse lugar. Para que entre o rei da glória. Para que entre o rei. Abra o meu coração. Abra o meu. Para que entre o rei Jesus, o rei da. Abra o meu. Eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da. Abro o meu, eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Forte aplauso a ele nessa noite, querido. Se é pra ele, pode ser mais forte. Se é pra ele, pode ser com mais amor. Toda honra, todo louvor, toda glória sejam dados a ele. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Coloque a mão no enganoso aí, por favor. Coloque a mãozinha no enganoso aí. Enganoso é o coração, viu, irmão? Feche seus olhos um minuto. Curve sua fronte. E diga assim: nesta noite eu proclamo para os 4 cantos da terra que eu entro no barco e navego com Cristo. Eu proclamo nesta noite que eu recebo e aceito como meu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim: Pai, diga com mais força e fé: Pai, escreve o meu nome no livro da vida e não permita que os meus pés se desviem do seu caminho nunca mais. Diga assim: nesta noite eu entrego o controle do barco para o capitão Yeshua HaMashiach. Forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Se assente rapidamente por poucos minutos. Só quero dar um recado: não saia sem a bênção, para que você não perca nada daquilo que Deus liberou sobre a sua vida nesse culto. Amém? Quem foi abençoado? Diga obrigada, Senhor. Aleluia. Queridos, nós montamos uma mesinha ali na saída e trouxemos o nosso livro. Muitos já conhecem, mas para quem não conhece, nós escrevemos um livro juntos chamado Casamento é Ministério. Conta todo o nosso testemunho. Um livro que você vai rir e chorar, porque tudo que Deus faz é emocionante e sempre tem um senso de humor, não é? Deus realmente, Ele sabe falar conosco, Ele sabe nos surpreender, nos alegrar, e você vai ouvir a nossa história contada pela gente, de forma que você vai ver como Deus pode arrancar pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino, desconstruir completamente a vida e fazer um vaso novo. Esses são Brinco e Nana, que vieram lá do meio artístico, que vieram de uma vida secular, totalmente mundana, de pecado. Muitos sabem aqui que eu sou filha da Baby do Brasil e do Pepeu Gomes, que eu fui uma cantora secular, tive um grupo com as minhas irmãs, um trio que se chamava SNZ. Quem lembra desse trio? Amém. De repente você dançava, cantava as músicas, né? Muita gente fala: eu te imitava. Pintei os cabelos de colorido por causa de você, das suas irmãs. Eu falo: agora você vai imitar a glória de Deus que está em mim. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitadora de Cristo. Amém? Esse livro é um manual de santificação para solteiros e para os casados. Vai te ensinar passo a passo você se guardar para o seu casamento. E você casado, esse livro vai te ajudar a desenvolver o teu chamado ministerial dentro do seu matrimônio. Amém?
Porque casamento é um serviço para Deus, casamento é ministério. Deus quer usar o seu casamento para ser um modelo, para ser a resposta para essa geração. Vidas vão olhar para você e para mim com os defeitos que a gente tem, com os desafios que a gente tem diários, mas vão olhar para nós e vão ver Cristo. Quem diz eu recebo? Amém. E vão dizer, eu quero viver o que você vive, eu quero um casamento como o teu, eu quero Deus que você serve. Amém? Casamento é ministério. Se você pode, adquira, custa R$30, tem a maquininha de cartão de crédito ou débito, vai estar ali na mesinha. Isso, e a gente, já tem gente fazendo a inscrição, não sei se você entendeu, no site a inscrição é R$160. Hoje você vai fazer pagando R$100, você vai ter um desconto de R$60. É um baita desconto, não é? Então, se você pode, invista logo, pague no seu cartão de crédito. Se você for adquirir mais para frente, depois você vai pagar mais. Mas eu sei que é difícil a gente investir nessa área da saúde, mas certamente você vai viver uma metanoia alimentar. Amém? Isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Só para fechar, quem tem Instagram aqui, diga amém, glória a Deus. Então, segue a gente lá, por favor. Meu Instagram é @nanachara. É quase uma oração em línguas, mas dá para guardar o nome, Nanachara. Do Brinco é PR, abreviação de pastor, PR Brinco, amém? Ou Firmados na Rocha também. E os Sarados no Corpo e na Alma. Eu sei que é muita informação, mas se seguir o Brinco e Nana, você vai ver tudo lá, amém? Dê um forte aplauso ao Senhor, que Deus te abençoe. E é o seguinte, gente, não é para arrebentar de comer até 27 de abril, porque vai mudar o negócio, né? Eu acho que eu vou estar viajando. Eu queria muito estar aqui. Então... eu espero. Mas eu vou fazer de tudo para estar aqui, entendeu, Brinco? Turma, Pastor Carlos não vai me deixar esquecer, né? Sábado vai ter às 9 horas, café da manhã dos sacerdotes. Quem é sacerdote aqui? Sábado, 9 horas da manhã, café dos sacerdotes aqui na Atos de Justiça. Você que está aqui essa noite, né, Dinho, e que não tem ainda um lugar que você tem um pouso frequente, essa igreja tem culto às quartas-feiras, aos sábados, aos domingos de manhã, aos domingos à noite. De 15 em 15 dias a gente tem o culto navegando, que agora vai dar uma break de 2 semanas, mas volta no dia 23 de abril. E eu queria convidar vocês a virem, porque no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, essa igreja tem um problema sério, Brinco. Não tem coisa para fazer. Assim, é uma igreja que tem alguns problemas de agenda, de retiro, de congresso e tudo. O Fábio Coelho, quem não conhece, entra lá no YouTube, Vozes e Trovões. Ele é o pastor do Vozes e Trovões, ele vai estar aqui no dia 23 de abril. E no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, vai ter o primeiro congresso Vozes e Trovões aqui em Campo Grande, na Igreja Atos de Justiça. É um congresso de liberação profética na adoração. Muito de Deus vai acontecer nesses dias aqui. Então eu quero convidar você e para você convidar os seus, no dia 23 de abril, para estar ouvindo o Fábio. Quem esteve aqui no Ângelo Basso? Vocês estiveram no Ângelo Basso? Estiveram no Arlindo Souza também? O Fábio, ele é um upgrade do Ângelo Basso, mais ou menos assim, entendeu? Então não perca dia 23 de abril com o Fábio Coelho, e já se programe aí para o dia 27 de abril a gente começar a comer bem, sarados no corpo e na alma. Acabou a pizza, acabou essas coisas tudinho, vocês vão ver. Eu vou terminar de comer tudinho aquelas esfirras do Tomás lá em cima hoje, porque eu vou mudar a minha vida. É isso aí, eu vou despedir até dia 27 de abril, vocês vão ver. Não, vocês treinam. Falafel e shawarma, vocês, um dia nós vamos contar sobre esse testemunho aqui, vocês não vão comer esse trem não. É ou não é, irmão Paulo? Então, 23 de abril, culto navegando com o Fábio Coelho e tudo mais que essa igreja pode te proporcionar para que você possa estar conectado aos céus. Pastor Dinho, esse que é o anjo dessa igreja, eu só sou coadjuvante na história aqui, é contigo. Pode deixar, Nilton, porque a Patrícia já vai fazer a sua inscrição lá para o dia 27, tá? Vai cuidar disso, né, Patrícia? Pode faltar todo mundo, menos o Nilton. Eu tenho trabalho fora. Tá bom, nós vamos mudar essa agenda do seu trabalho fora. Vamos orar, gente? Queria primeiramente, sim, agradecer ao Brinco, a Nana, glória a Deus por terem voltado aqui, estiveram conosco recentemente e no final do mês vão estar de novo,
né? Então, nós já estamos aqui numa parceria muito boa, né? Amamos aquilo que Deus colocou na vida de vocês, no ministério de vocês. Então, que Deus continue abençoando, multiplicando e usando vocês poderosamente como instrumentos de bênção para a igreja do Senhor em todos os lugares onde vocês forem. Amém? Privilégio, prazer poder tê-los sempre aqui. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso. Te agradecemos por esse ministério, Senhor, que o Senhor colocou na vida do Brinco, da Nana. Sei que o Senhor tem tantas coisas já realizadas na vida deles, mas o Senhor ainda vai fazer muito mais. Então, que eles sejam verdadeiros catalisadores da tua graça, da tua unção, da tua autoridade, para serem abençoados e serem abençoadores, em nome do Senhor, para a tua igreja, Senhor, porque o chamado deles não é para um lugar apenas, mas para muitos, para muitas pessoas espalhadas por todos os lados. Então usa, Senhor, com graça, usa eles, Senhor Deus, com unção, usa eles com verdade, usa eles com autoridade. Pai, nós queremos reter essa palavra, ministração recebida, Senhor, como precisamos verdadeiramente compreender e entender, não apenas de ouvir, mas de praticar, de estar no barco de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor navega, eu sei que o Senhor não para, eu sei que o Senhor está, Senhor, sobre as ondas, sobre as águas. Nós queremos estar, Senhor, nesse barco, queremos estar verdadeiramente navegando com o Senhor, caminhando, Senhor, na tua vida. Então, usa-nos, Senhor, atrai-nos cada dia mais para estarmos verdadeiramente, Senhor, contigo, porque o Senhor é tudo que nós precisamos de verdade, Senhor. Senhor, não de maneira religiosa, mas de verdade, com intensidade. O que nós precisamos é só do Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, a navegarmos, ajuda-nos, Senhor, a estarmos contigo, atrai-nos todos os dias. Não deixa-nos estarmos distraídos com outras coisas, mas focados no Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Vai na graça e na paz do